Nicolás Maduro trilha um caminho singular, da simplicidade de uma família trabalhadora à intricada teia do poder político. Desde que assumiu o poder na Venezuela, sua jornada é marcada por desafios e reviravoltas. Maduro se destaca, tecendo uma narrativa que entrelaça a luta pelos direitos trabalhistas. Em um país dividido, ele enfrenta eleições apertadas e desafios inesperados, guiando-se pelos ideais que moldaram sua trajetória. Nicolás Maduro Moros nasceu no dia 23 de novembro de 1962, na cidade de Caracas, capital da Venezuela. Seus pais eram pessoas simples, e desde jovem Maduro foi influenciado pela fervorosa militância de seu pai nos movimentos trabalhistas, o que o levou a se envolver desde cedo no movimento estudantil durante seus anos escolares. Na fase adulta, Maduro trabalhou como motorista de ônibus em uma empresa de transporte coletivo em Caracas. E também atuou como segurança do presidente venezuelano José Vicente Rangel por alguns anos. Sua participação ativa nos movimentos trabalhistas enquanto motorista de ônibus o destacou como líder sindical, defendendo os direitos dos motoristas na capital. No início da década de 1990, Maduro uniu forças ao Movimento Bolivariano Revolucionário 200, o MBR-200, o qual tentou um golpe militar contra o então presidente Carlos Pérez em 1992, sem sucesso. Foi nesse contexto que Maduro conheceu Hugo Chávez, um militar venezuelano que buscava assumir o controle do país. Após o fracasso do golpe, Maduro e outros militantes protestaram pela libertação de Chávez, e na década de 1990, Maduro desempenhou um papel fundamental na fundação do movimento V República, o partido que lançou Hugo Chávez como candidato à presidência em 1999. Aproveitando-se do descontentamento popular com os rumos da política venezuelana, sobretudo com a corrupção, Hugo Chávez desenvolveu um discurso prometendo construir uma democracia que usasse a riqueza em petróleo do país para melhorar a vida da população pobre. No mesmo ano, Nicolás Maduro iniciou sua carreira política, sendo eleito para a Câmara dos Deputados em 1998. Posteriormente, ingressou na Assembleia Nacional Constituinte em 1999, contribuindo para a elaboração de uma nova Constituição para a Venezuela. Ao longo dos anos, Maduro continuou sua trajetória política, sendo eleito para a Assembleia Nacional em 2000 e 2005, pelo movimento V República. Em 2006, foi nomeado por Hugo Chávez como chefe do Ministério das Relações Exteriores, cargo que ocupou até 2012. Nesse ano, tornou-se vice-presidente do país após a renúncia de Elias Jaua. A morte de Hugo Chávez em 2013 abriu caminho para Maduro assumir a presidência interina da Venezuela. Em uma eleição presidencial disputada contra Henrique Capriles, Maduro emergiu vitorioso com uma estreita margem de 50,61% dos votos. O Partido Socialista Unido da Venezuela, criado por Hugo Chávez em 2007, é a atual afiliação partidária de Nicolás Maduro. Embora sua jornada política tenha começado no movimento V República, Maduro se uniu ao novo partido criado por Chávez em seu ano inaugural, solidificando seu compromisso com os ideais de esquerda do partido. Em 2014, Maduro foi eleito presidente do Partido Socialista Unido da Venezuela. Na presidência da Venezuela, Nicolás Maduro atingiu o ponto mais alto de sua carreira política. Contudo, seu governo tem sido objeto de numerosas controvérsias, devido ao caos que se instalou no país desde então. No momento em que Maduro assumiu o cargo, a Venezuela já apresentava os primeiros indícios da crise econômica. Desde então, a situação no país se deteriorou de maneira significativa. Na perspectiva da comunidade internacional e de analistas, a crise na Venezuela é um resultado direto da má gestão de Hugo Chávez e, especialmente, de Nicolás Maduro. A oposição ao governo de Maduro também o acusa de abusar de seu poder, promovendo a perseguição de opositores. Houve denúncias de prisões arbitrárias, ameaças, torturas e até mesmo execução de opositores ao regime.
Embora o governo de Maduro atribua a crise econômica às sanções dos Estados Unidos, relatos de 2012 já indicavam a escassez de itens básicos no país, anteriores às primeiras sanções norte-americanas. De fato, as sanções econômicas têm impacto na economia venezuelana. Algumas delas incluem o bloqueio de 31 toneladas de ouro pertencentes à Venezuela em bancos ingleses, a imposição de uma licença para empresas norte-americanas investirem na Venezuela, sanções a cidadãos venezuelanos pelo governo dos Estados Unidos, proibição de venda de peças bélicas para a Venezuela e sanções a empresas russas envolvidas com o petróleo venezuelano. Embora o governo de Maduro negue as acusações de autoritarismo, há evidências concretas de sua abordagem autoritária. A Anistia Internacional chegou a afirmar que as violações dos direitos humanos na Venezuela eram as piores de sua história. A situação na Venezuela tornou-se extremamente tensa, levando parte da oposição a adotar a resistência armada contra o governo de Maduro. Além da crise política, a crise econômica afetou profundamente a população, resultando em pobreza generalizada. Como consequência, milhões de pessoas buscaram refúgio em países vizinhos, como a Colômbia e o Brasil. A escassez de alimentos, os salários baixos e a inflação descontrolada são desafios significativos para a população venezuelana. Em comparação, no início de 2019, o salário mínimo na Venezuela equivalia a aproximadamente R$ 77. Embora os dados atuais sobre o salário mínimo venezuelano sejam conflitantes, um levantamento de 2022 apontou um valor de R$ 103. O autoritarismo de Maduro é evidenciado por ações como a decisão, em 2016, de retirar os poderes da Assembleia Nacional, representante do legislativo no país, com aprovação da Suprema Corte. Além disso, há denúncias de extermínio de opositores pelas forças especiais da polícia bolivariana. A oposição a Maduro, diante da crise aguda do país, é tão intensa que levou a um atentado contra sua vida em 2018. Durante um discurso sobre os 81 anos da Guarda Nacional, uma bomba transportada por um drone explodiu, mas Maduro saiu ileso. Em janeiro de 2019, emergiu uma nova controvérsia na Venezuela quando Juan Guaidó, então presidente da Assembleia Nacional, proclamou-se presidente interino do país. Esse movimento fazia parte da estratégia da oposição a Maduro para destituí-lo do cargo presidencial, motivada pelas alegações de fraude nas eleições de 2018. Naturalmente, Maduro recusou-se a reconhecer a autoproclamação de Guaidó, defendendo sua permanência na presidência. Apesar disso, países como Brasil, Estados Unidos e Espanha reconheceram Guaidó como o presidente legítimo da Venezuela naquele momento. Essa situação gerou instabilidade política para Maduro, embora as ações de Guaidó não tenham alcançado o resultado desejado. Ao longo dos anos, a influência de Guaidó enfraqueceu, perdendo o apoio que outrora desfrutara. Em 2022, a oposição venezuelana se reuniu e, por meio de uma votação, decidiu encerrar o governo interino de Juan Guaidó. Esse enfraquecimento deixou temporariamente a oposição sem um líder destacado. No dia 22 de outubro de 2023, mais de 2.300.000 pessoas votaram nas primárias para escolher o candidato único da oposição política ao chavismo, nas eleições presidenciais marcadas para 2024. A vencedora foi Maria Corina Machado. Essa votação foi organizada sem nenhuma participação do governo da Venezuela. Em 2020, surgiu uma nova tentativa de golpe contra Maduro, ao serem detidos 2 ex-militares das Forças Especiais dos Estados Unidos, em uma praia na Venezuela. As investigações revelaram um plano de sequestro do presidente venezuelano, orquestrado pela empresa de segurança Silvercorp US. As relações entre a Venezuela e os Estados Unidos experimentaram uma melhoria devido ao conflito entre Rússia e Ucrânia, que elevou os preços do petróleo no mercado internacional. As negociações entre os dois países visaram o relaxamento de algumas sanções pelos Estados Unidos em troca da permissão para explorar as reservas de petróleo venezuelanas pelo mercado norte-americano.
apesar do governo norte-americano negar que o relaxamento das sanções esteja vinculado ao petróleo, alegando que se baseia em negociações diplomáticas, o governo de Joe Biden afirmou que as discussões foram lideradas por Juan Guaidó e incluíam medidas para garantir